O tema da mensagem de hoje é invista. Nós falamos semana passada sobre resistir. Resistir o quê? Resistir às tentações, resistir o desânimo, resistir o desespero, resistir à incredulidade, resistir também os ressentimentos que afloram em nossos corações. Mas hoje o Senhor colocou no nosso coração, seguindo essa linha de mensagem, essa linha de ministrações para fortalecer a tua fé, para fortalecer o teu ânimo, que nós devemos investir. Primeiro nós resistimos a várias coisas, e agora nós vamos investir. Agora você vai abrir o teu coração, a tua mente, para algo novo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso, abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 23, versículo 18. Provérbios capítulo 23, versículo 18. A parte A do versículo diz assim: certamente haverá bom futuro para você. Eu vou declarar de novo essa palavra no coração para você reter no teu coração, para você pegar, para você aí na tua casa agora dar uma rajada de glória, levantar a tua mão e dizer assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Em Provérbios capítulo 23, versículo 18 está dizendo assim: certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Irmãos, o que eu e você precisa entender, igreja, é que em meio a grandes tempestades é que se formam excelentes navegadores. Se você trazer a tua memória, se você lembrar comigo sobre José, governador do Egito, você vai lembrar que o Egito enfrentava uma das maiores crises da história. E em meio a toda aquela situação, em meio a toda aquela fome, em meio a toda aquela miséria, José sai da prisão para governar aquela nação. Se você por um acaso lembrar de Daniel na Babilônia, diante de um grande caos, Deus levanta aquele homem para liderar, para governar aquela nação também. Se você lembrar de Ruth, passando por problemas de fome, passando por situações de humilhações, e no meio de uma grande crise, Ruth encontra Boaz. Sabe, igreja, se nós formos lembrar pessoas da Bíblia, pessoas que o nome delas estão escrito no livro da vida, pessoas que o nome delas está escrito na palavra de Deus. Você pode lembrar também de Neemias, por exemplo, que em meio a um caos em Jerusalém, levantou os muros da cidade. Os muros de Jerusalém foram levantados. Mas sabe o que isso tudo quer dizer para mim e para você? Que durante esse tempo que nós estamos vivendo, tanto eu como você temos apenas duas escolhas. Ou nós cruzamos os nossos braços e ficamos esperando governo, ficamos esperando Bolsa Família, ficamos esperando ajuda, auxílio emergencial, ou nós colocamos na nossa vida, olhamos sabendo que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, olhamos para o alto, porque é só de lá que virá o nosso socorro, e entendemos que existe um Deus que resolve todas as coisas, que não adianta nós pensarmos em auxílio de um, ajuda de outro, porque a nossa força vem de Deus, a nossa força vem do Senhor, e você precisa se preparar, porque Deus quer realizar algo novo na tua vida. Você vai sair dessa situação mais forte, você vai sair dessa situação onde você era cauda, e você vai virar cabeça. Receba essa palavra no teu coração, porque Deus tem
grandes coisas para a tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos crer que nós não podemos nos apavorar mais, porque hoje você vai investir em algo novo para a tua vida. Nessa noite vai cair por terra todas aquelas amarras do passado, tudo aquilo que vinha te impedindo, e você vai se abrir para o novo, e o novo de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muitos especialistas estão dizendo sobre isso, que depois que isso tudo passar, porque vai passar, esse momento de dificuldade, esse momento de crise, nós vamos vencer em nome de Jesus. Ele vai acabar. Mas depois de um momento como esse, é como se fosse um tempo de separar o joio do trigo. É um tempo de separar os homens dos meninos. É um tempo de separar aqueles que são daqueles que não são. Nós precisamos entender que algo está acontecendo neste momento no mundo espiritual. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que você tem feito na sua vida neste tempo de isolamento social? Nós já estamos há mais de 60 dias isolados socialmente. 60 dias com shoppings fechados, 60 dias com cinemas fechados, 60 dias igrejas fechadas. E o que você tem feito da sua vida neste momento? Você tem ficado a maior parte do seu tempo descansando? De férias? De braço cruzado? Zerando todas as séries do Netflix? Ou você tem procurado dar o seu melhor em algo extraordinário que Deus pode fazer na tua vida? Será que neste tempo que você está parado, você está produzindo? Será que neste tempo onde você não está precisando nem levantar cedo para ir trabalhar, você tem feito algo, até mesmo para você? Você tem se preocupado em melhorar algo na sua vida? Porque no meu entendimento, ao meu ver, Deus está dando este momento para duas coisas nas nossas vidas. Primeiro, para nós nos reorganizar. Estava tudo muito bagunçado, estava tudo muito corrido. Pais não viam mais os seus filhos, famílias não sentavam mais em volta de uma mesa. Acredito que com essa quarentena, acredito que muitas pessoas começaram a reestruturar, começaram a reorganizar, começaram a ver que os valores familiares, que os valores daquelas pessoas que estão junto com você a todo momento, valem muito mais do que qualquer saidinha de final de semana. Não existe às vezes prazer maior de você estar numa mesa reunida com a tua família, do que às vezes você está numa mesa reunida com estranhos, do que você está numa mesa, sentado à mesa em roda de escarnecedores. Segundo, é tempo de arrependimento, é tempo de aproximação de Deus, é tempo de um recomeço, é tempo de um conserto com Deus, é tempo de você se encaixar novamente com Deus, porque eu acredito que nós estava cada vez mais distanciando da presença de Deus. E diante a todos esses momentos, durante a toda essa quarentena, nós percebemos que o único que te dá o dom da vida, que o único que te mantém de pé em meios à crise, olha para você ter uma ideia, muitas pessoas estão morrendo em consequência desse vírus, e Deus tem cuidado de você, e Deus tem te dado graça. Numa semana onde dizem que seria o pico da doença, você está aí, você está com oportunidade agora de levantar os teus braços e dar um glória a Deus. É tempo de arrependimento,
é tempo de conserto espiritual. Portanto, irmãos, eu acredito que este tempo dado por Deus é para nos reorganizar, nos reestruturar, porque Deus tem futuro de bênção para a tua vida. Deus está te preparando para algo novo. Deus está te preparando para o extraordinário, em nome de Jesus. Sabe o que é o triste? Sabe o que dói o coração? É saber que existem pessoas que Deus não pode dar um carro novo. É saber que existem pessoas que Deus não pode entregar uma grande bênção. Porque o dia que pegar um carro novo, ou um dia que pegar uma grande bênção, sai totalmente da presença de Deus. E eu creio que neste tempo, Deus há de realizar grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. E a primeira frase que eu quero que você anote, a primeira frase para você concorrer ao sorteio, a primeira frase que você precisa anotar para que no final você escreva, se você for sorteado, é: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sabe, irmãos, só existe um jeito deste mal ser derrotado. É através do bem. É através do amor do Senhor derramado sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos de esperança para investir. Esperança para investir aonde? Em novos projetos na sua vida. Nós, se olharmos a Bíblia, em Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Deixa eu dizer algo para você. Muitos especialistas dizem que depois que isso tudo passar, o mundo não será mais o mesmo. Muitas coisas irão mudar. Eu conversei com um empresário hoje que disse assim: nós estamos fazendo coisas que mesmo depois que acabar tudo e que voltar ao normal, eu entendi que eu não posso parar de fazer. Nós estamos buscando alternativas, nós estamos tendo que pensar em novos recomeços. E eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, você que às vezes tem um sonho guardado aí dentro do teu coração, você às vezes que nunca encontrou uma oportunidade para colocar esse sonho que o Senhor colocou sobre a tua vida em prática, esse é o momento. Esse é o momento de você trazer os seus sonhos para fora. Esse é o momento, às vezes, onde muitas empresas estão fechando, você iniciar o seu próprio negócio. Você abrir aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Você se colocar num novo recomeço na tua vida, uma nova forma de viver. Porque eu e você precisa nos reinventar. Nós precisamos entender que nós vamos ter que fazer algo a mais, nós vamos ter que dar um extra, nós vamos ter que dar uns pulos, nós vamos ter que entender que se não tiver novos projetos na tua vida, você caminha para trás. Por isso, nesse tempo, é necessário você pensar bem nas coisas que você está realizando, porque olha o que diz Apocalipse, capítulo 21,
versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. A Deus está dizendo assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deixa eu dizer algo para você. Amanhã é o grande dia da tua vida. Amanhã pode ser a grande oportunidade na tua vida, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor se renova toda manhã. Amanhã você vai ter uma nova oportunidade. Amanhã Deus pode fazer tudo novo dentro da tua vida. Basta você querer, basta você investir em novos projetos, basta você buscar. Sabe por quê, irmãos? Todos os dias nós temos oportunidade de novos começos. Todos os dias, pela manhã, você tem oportunidade de novas escolhas. Mas sabe qual que é o meu e o seu problema? É que ao invés de nós buscar algo novo, ao invés de nós querermos alcançar algo, às vezes que ninguém nunca alcançou, você se acostuma com a sua vida medíocre. Você acostuma com aquela rotina, com aquela forma de viver, seja em trabalho, seja em casa, seja na família. Olha, eu não sei o que Deus tem de novo para fazer na tua vida. Eu não sei em qual área da sua vida precisa ser renovada. Mas uma coisa eu tenho certeza: nada será como antes. Portanto, que você possa ter esperança para investir em novos começos. Segundo, precisamos ter esperança para investir em novos começos, mesmo depois de grandes decepções. Investir em novos começos, mesmo depois de grandes decepções. Sabe qual que é a maioria dos problemas que enfrentamos? É que nós desistimos na primeira luta que a gente enfrenta. Sabe qual que é o maior problema até mesmo da igreja? É que qualquer pedra no caminho, é que qualquer dificuldade tem sido motivo para te parar, tem sido motivo para te atar, para te deixar amarrado. Mas olha o que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo diz ao Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 ao 26. 2 Coríntios 11, 24 ao 26. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo do gentil, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E ainda assim o apóstolo Paulo não desistiu da sua caminhada. E ainda assim ele foi até o fim. Sabe qual é o problema, igreja? No primeiro sinal de perigo, você às vezes tem desistido.
na primeira tribulação que levanta contra a sua vida, você não consegue encontrar força para superar aquilo. E eu estou declarando como um profeta na tua vida hoje: invista em novos recomeços, mesmo depois dessa decepção, mesmo depois de você ter sido magoado. A gente sabe que o índice de divórcio aumentou demais. Muitos casamentos foram desfeitos nesses 60 dias que se passaram. Mas não é que a pandemia gerou o divórcio. Os casamentos já estavam ruins, as situações já não estavam boas. E a crise foi só o ápice para o divórcio. A crise foi a gotinha final que faltava no copo para transbordar. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que já estavam amarradas em coisas passadas. Existem muitas pessoas que mesmo antes desta pandemia já tinham desistido de tudo. Tem muitas pessoas que ficaram amarradas por conta das injustiças que sofreram. Tem muitas pessoas que vivem amarradas por conta das perseguições que sofreram. Existem muitas pessoas que ficam amarradas por conta das traições que sofreram. Sabe, igreja, muito antes dessa pandemia, muito antes dessa tribulação, havia muitas pessoas que já estavam como a mulher de Ló, como uma estátua de sal. Pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam amarradas, pessoas que não procuravam progredir, pessoas que não procuravam caminhar em direção a um novo alvo. Igreja, preste muita atenção no que eu quero dizer para a tua vida. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus há de vir sobre a tua vida. Mas o detalhe é que está no futuro. O detalhe é que está na frente, não lá atrás, não nas decepções. O melhor de Deus para você não está no mês passado. O melhor de Deus para você não está no ano retrasado, onde aquela pessoa às vezes te magoou, onde aquela pessoa que você menos esperava te traiu, onde aquela pessoa que você falou assim: eu coloco a mão no fogo por essa pessoa e essa pessoa te apunhalou. O melhor de Deus não está lá não. O melhor de Deus é que tem coisas boas para a tua vida. Deus tem algo bom para a tua vida, mas olhe para frente, invista, cresça, tente arriscar coisas novas, recomece, mesmo depois de grandes decepções, porque Deus tem coisa boa para você, em nome de Jesus. Sabe qual que é o nosso problema, igreja? Eu já disse isso aqui. Não é o seu pecado que te define para Deus, mas a sua força de vontade de levantar e não errar mais. Tem gente que erra, que peca e desiste. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Porque você não é um fracassado quando você perde. Você se torna um fracassado quando você desiste. Não tem nada a ver com perder ou ganhar. Tem a ver com desistir. Por isso, o que eu e você precisa entender é que às vezes existem derrotas que servem como um trampolim para a tua vida. Existem derrotas que vêm para te fortalecer, para te jogar num outro patamar, para que você possa aprender coisas novas. Irmãos, diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, ou você pula para as novas conquistas, ou você caminha para algo novo, ou você se torna uma sepultura de grandes sonhos. A escolha é sua, porque Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 12, ele escreve assim: feliz é o homem que persevera na tribulação. Tiago está dizendo assim: bem-aventurado aquele que não cai diante da primeira pedra. Bem-aventurado aquele que não desiste no primeiro tombo. Feliz aquela pessoa que cai e levanta, que cai e levanta, que cai e levanta. Sabe, igreja,
Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Basta você querer. Amém? E a segunda frase do sorteio, a segunda frase que eu quero que você anota para você participar é: sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. 3. Tenha esperança para investir no seu crescimento pessoal. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Tenha esperança para investir no seu crescimento pessoal. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. E vós, revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. John Kennedy tem uma frase muito forte que eu anotei aqui e quero compartilhar com vocês. O conformismo é carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento. Sabe por que você não cresce? Porque você está conformado. Sabe por que você não consegue chegar em lugares altos? Porque você está satisfeito com a vida que você está tendo. Meu amigo professor Nelson, ele tem uma ministração, uma mensagem, ele tem uma palestra que diz assim, ele não é uma palestra, não é o tema de uma palestra, mas numa palestra ele diz isso, que o animal satisfeito dorme. Às vezes você não cresce porque você está dormindo. Às vezes você não cresce porque você está assistindo Netflix, e o Netflix não te resolve nada. Nós devemos crescer nas 3 áreas da nossa vida. Primeiro, emocional. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É tempo de você guardar o teu coração. É tempo de você limpar toda a sujeira que tem aqui dentro. Toda mágoa, toda tristeza, toda amargura. É tempo de você tirar todos os ressentimentos. É tempo de você aprender a se blindar emocionalmente. Igreja, coloque isso de uma vez por todas no teu coração. Não coloque as suas expectativas em pessoas, porque pessoas são falhas, elas erram. Coloque em Deus, porque esse nunca falha. A tua expectativa tem que estar no Pai. Sabe por que você sofre? Sabe por que você se machuca? Sabe por que você se magoa? Porque você coloca toda expectativa numa pessoa. E as pessoas são falhas, não por elas mesmas. Às vezes tem pessoas que erram, que falham, às vezes nem percebe, porque é da própria natureza do homem. Errar, falhar, pecar. Mas o que eu e você precisa entender é que existe um Deus. Esse não falha. Esse aí você pode confiar de olhos fechados. Esse aí você pode fechar os teus olhos e se jogar diante dele, porque esse jamais falhará. Segunda área de crescimento na sua vida, crescimento pessoal. Você deve investir nisso, na área espiritual. Olha o que diz Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, versículo 13 diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino.
Quantas vezes você leu a palavra de Deus durante esses 60 dias de isolamento social? Quantas vezes em meio dessa pandemia você pegou na Bíblia para ler a palavra de Deus? Não é pegar na Bíblia às vezes para mudar de lugar em casa não, porque às vezes ela está em cima da mesa, você pega e põe dentro do armário, às vezes pega de um lugar e leva para o outro, não. Quantas vezes você pegou a palavra de Deus, sentou, orou e refletiu sobre ela? Às vezes existem pessoas que querem que Deus faz tudo novo. Existem pessoas que estão acreditando que tudo vai mudar, que algo novo vai acontecer, mas a maioria delas não tira um minuto sequer para buscar a palavra de Deus. Igreja, não existe vitória, não existem grandes vitórias sem a presença de Deus. Não existem grandes conquistas sem o Espírito Santo de Deus. Não existe vida sem Cristo. Sabe o que eu e você precisa entender, e o que eu acredito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando para Timóteo assim: dedique-se ao estudo da palavra, exorte a tua alma. Tem pessoa que pega a Bíblia para ler, para exortar só os outros. Deus está mandando uma palavra para fulano. Não, Deus está falando com você. Deus está exortando a tua alma. Deus está exortando você para que você cresça, para que você vença, para que você aprenda. E aí ele completa, escrevendo para Timóteo: e dedique-se ao ensino. Seus filhos, às vezes pais, estão nas suas casas. Será que você pegou a Bíblia em algum momento e falou de Jesus para eles? Será que vocês se deram as mãos em uma refeição e louvou a Deus pelo alimento? Hoje mesmo, antes de vir para a igreja, eu estava vendo isso no Face ou Instagram, lá em São Paulo, numa avenida lá, uma fila de quilômetros, numa das avenidas mais importantes de São Paulo, porque estavam distribuindo cesta básica. Pessoas às vezes nem com o mínimo para viver, nem com o mínimo para comer, e você não consegue olhar ao seu redor, você não consegue contemplar dentro da tua casa e olhar às vezes as bênçãos que estão em tua volta aí agora, as bênçãos que estão ao teu lado. Você não consegue abrir a tua geladeira agora e glorificar a Deus por aquilo que Ele está te abençoando. Irmãos, não existe crescimento assim. Invista no seu crescimento pessoal. Provérbios capítulo 4, versículo 13 diz assim: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Invista em você mesmo, invista no seu conhecimento. Pastor, mas eu não tenho nem o ensino médio, eu parei de estudar na 7ª série. Ei, recebe essa palavra aí, comece um supletivo agora. Agora é momento de você estudar online. Agora é momento de você estudar à distância. Pastor, mas eu não consegui me formar. Escreva num curso à distância. Invista em você. Procure crescer. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho certeza que Deus há de abrir portas para você. Eu tenho certeza que Deus há de realizar grandes coisas na tua vida. Sabe por quê, igreja? Aprenda algo importante. Nunca pare de aprender, porque senão você não consegue investir em você. Por exemplo, amanhã nós vamos ter outra live, eu e a pastora Adriana, em relação a casais. Hoje à noite nós já vamos pôr lá uma fotinha. Você, casal, que precisa fazer alguma pergunta, vai ter caixa de pergunta. Pode fazer as perguntas que nós vamos responder aqui, sem citar o seu nome, para as pessoas aqui na live. Mas antes disso, eu vou fazer um estudo à distância sobre língua portuguesa. Eu vou fazer um curso sobre vícios em oratória.
Ah, pastor, mas eu tenho que investir. Para quantas pessoas eu estou falando agora? Quantas pessoas às vezes pode chegar essa mensagem? E às vezes nós temos erros de linguagem, cometemos alguns erros que às vezes não faz mais. Como eu tenho meu pastor aqui, pastor Brando, que está estudando letras, né, pastor Brando? Por exemplo, eu tinha um hábito de falar assim, fazem 10 anos. Não existem fazem. Faz 10 anos. Agora o que eu vou fazer amanhã? Vou investir no meu próprio conhecimento. Vou investir no meu crescimento pessoal. E você, vai fazer o quê? Quarto, eu preciso acelerar. Invista na sua cura pessoal. Jeremias capítulo 33, versículo 6, diz assim: eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e esperança. Invista na sua cura pessoal. A igreja está doente. A igreja está sofrendo traumas, pressões psicológicas. A igreja está sofrendo situações que precisa de cura na alma. Pessoas na igreja não conseguem esquecer uma palavra que foi mal falada por uma pessoa na igreja. Pessoas na igreja não conseguem esquecer que topou com um irmão na rua lá embaixo e o irmão não cumprimentou, o irmão não olhou na cara. Pessoas não conseguem esquecer que teve problema com A ou B ou com fulano, mas não perdoou. Aquilo virou uma amargura, o coração está fechado, o coração está doente. Pessoas não conseguem esquecer líderes que machucaram, líderes que feriram. Esquecemos que o nosso maior líder é Jesus, é o único que não te machuca. Eu como líder às vezes posso magoar alguém, posso ofender uma pessoa, mas eu sou falho. Eu sou passível de erro, mas o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo não erra jamais. E você não serve um pastor, você não serve uma igreja, você serve a igreja do Senhor Jesus. Você serve a noiva de Cristo. E é isso que a igreja precisa entender. Precisa ser curada na mente. Tem pessoa que não abre a tua mente. Sabe, a igreja sofre. Você sente, porque ainda não entendeu por que você veio. Você não entendeu ainda qual o seu papel. Você não entendeu ainda qual o propósito de Deus na tua vida. Você patina, você derrapa, você não consegue arrancar, você não consegue caminhar diante do futuro. Por quê, igreja? Porque não é o que você faz, é quem você serve. Nós falamos isso aqui semana passada. Não adianta você querer fazer para aparecer. Não adianta você querer fazer para se mostrar. Você tem que fazer para servir. Você tem que fazer para exaltar o nome do Senhor. Você tem que fazer para abençoar. Cura física. Você precisa se cuidar. Cuidar da tua saúde, fazer exames diários de rotina. Cuidar da alimentação. Eu sei que é difícil, irmãos. Nossa, essa área eu sofro demais. Mas ontem preparando essa palavra, meu Deus, quantas vezes o Senhor já falou comigo que eu preciso cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, e eu não consigo investir nisso. Sabe, em nome de Jesus, que você possa investir em novas coisas na sua vida. E a terceira frase da noite, para você fechar as três frases que dizemos aqui, para você participar do sorteio, é: perseverem na oração. Quinto e último, Provérbios capítulo 16, versículo 4. Invista em relacionamentos. O Senhor faz todas as coisas com um propósito. Tudo que você faz precisa ter um propósito, até diante dos seus relacionamentos, até diante das pessoas com as quais você se relaciona.
Eu não consigo entender como existem pessoas que mantêm relacionamentos com pessoas que te levam para baixo, pessoas que te machucam, pessoas que te magoam. Você pode relacionar com as pessoas por muitos motivos, mas você precisa entender 3 coisas onde se relacionar com qualquer pessoa. Primeiro, como se relacionar? De que forma você vai relacionar? Existem pessoas que conhecem uma pessoa e abrem a sua vida para ela, entrega-se, mergulha de cabeça, e aí depois não quer ser traído, depois não quer ser, vamos dizer assim, passada para trás. Cuidado para quem você abre o seu tesouro. Segundo, com quem você vai se relacionar? Primeiro, é como se relacionar. Segundo, com quem você vai se relacionar? Comece a observar as pessoas do seu relacionamento. Comece a observar as pessoas com as quais você se relaciona. Qual o propósito de Deus no seu relacionamento com fulano? Qual o propósito de Deus com o seu relacionamento com ciclano? E terceiro, para que você vai se relacionar com esta pessoa. O terceiro é, para que você vai se relacionar com essa pessoa? Qual o intuito deste relacionamento? Relacionamento para evangelizar? Relacionamento para socializar? É um relacionamento profissional? Por que que muitas pessoas caem? Porque misturam o relacionamento profissional com relação de amizade, com relação de intimidade. E às vezes, o propósito de Deus num relacionamento profissional é para que você só aprenda, é para que você tenha um relacionamento estritamente profissional. Relacionamento afetivo, relacionamento de crescimento, relacionamento de comunhão, de fé, relacionamento com a igreja. Qual o propósito dos seus relacionamentos? O porquê será que você pode se relacionar com as pessoas? Portanto, invista em relacionamentos saudáveis. Invista em relacionamentos que te levem para cima. Eu disse hoje para a família nossa, eu cortei todo o negócio de negócio de política. Estava me fazendo mal. Era um relacionamento que estava me deixando para baixo, me deixando nervoso. Eu apaguei tudo das minhas redes sociais, não sigo mais. Tira isso. Investe em coisas novas, igreja. Sabe por quê? A maior tragédia da nossa vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida que não te leva para lugar nenhum. Esse é um novo tempo de Deus para a sua vida. Invista, procure novas coisas, porque com certeza Deus realizará na tua vida, em nome de Jesus. Eu encerro essa mensagem em Salmos 71, versículo 14, que diz assim: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Que essa esperança possa invadir o teu coração, que você tenha esperança para investir em novos projetos da sua vida, para investir em novos começos, mesmo depois de grandes decepções. Que você tenha esperança para investir no seu crescimento pessoal, que você tenha esperança para investir na sua cura pessoal, que você tenha esperança para investir em relacionamentos com propósito, porque a tua vida haverá um novo sentido, a tua vida haverá um novo começo, e Deus será o centro de todas as coisas, em nome de Jesus, amém.